E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Ramos, estamos começando mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Diego Ramos. Este canal é direcionado para as pessoas, para você também, que quer começar a empreender na vida. Sim, transformar uma ideia, um projeto de um negócio em realidade. Muitas pessoas querem, outras querem, mas diz que não querem porque tem medo, são inseguras, enfim. Mas para todas essas pessoas que querem começar a empreender na vida, este canal é para você. Eu vou te ajudar não te explicando que tipo de negócio que você tem que ter, onde aplicar, que tipo de projeto, que tipo de estratégia, nada disso, mas eu quero falar com você, como funciona a sua mente, como funciona o seu estado de espírito, como você pode controlar as suas emoções para então começar a utilizar de tudo isso ao seu favor para transformar as suas ideias em realidade. E esta é a sua e a minha missão de vida, transformar os nossos planos em realidade. Isso só é possível empreendendo. Então fica comigo até o final, porque hoje nós iremos falar sobre compromisso. Esse é um dos pilares que você precisa entender. Não compromisso de, olha, você tem que chegar no horário, tem que sair no horário, tem que estar nas reuniões. Não estou falando de nada disso. Estou falando do compromisso que você tem que ter com você mesmo, com a sua própria ideia, com os seus próprios projetos. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, deixa o seu like se você gostar. Se você não gostar, deixa o seu dislike também e também compartilhe com seus amigos, aqueles que também querem empreender, que tem um projeto, tem uma ideia, quer colocar em prática. Manda para eles também, porque vai ser bem bacana. Então vamos lá, vamos falar sobre compromisso. Como eu disse, não tem nada a ver com se comprometer em chegar no horário, sair no horário, seguir as etapas, os steps, passo por passo, nada disso. Estou falando do compromisso, o nível de compromisso que você tem com você mesmo. Porque é o seguinte, ou você se compromete com a ideia, com o plano, com o projeto que você tem, ou você vai menosprezar a sua própria ideia, o seu próprio sonho. Você não sabia disso? Quando você não se compromete com a ideia, você ignora a sua ideia. É por isso que ela acaba perdendo a força dentro de você. Aí você fica se perguntando, nossa, era uma pessoa cheia de sonhos e agora eu tô assim tão mais ou menos, né? Parece que a vida não tem mais sentido. Isso somente acontece porque toda vez que surge uma ideia na sua mente, você menospreza. Você começa a chamar ela de sonhozinho, de ideiazinha. Isso não vai dar certo, você acha que é uma ideia boba, é uma ideia furada. Alguém tem sempre uma ideia melhor que você, a sua ideia é menor do que a ideia de todo mundo. Você não é capaz, você não é inteligente o suficiente, você não tem poder aquisitivo para transformar aquela ideia em realidade. Todas as vezes que você coloca esses percalços no caminho e você começa a diminuir a sua ideia, logo você também começa a ignorá-la, porque você não está se comprometendo com a sua ideia. Você tem uma ideia de um projeto, eu tenho uma outra ideia de um projeto. Imagina se todos nós deste mundo tivéssemos as mesmas ideias. O que seria do amarelo se todo mundo quisesse azul? Nem toda ideia é descartada. Nem toda ideia é boba, nem toda ideia é simples demais, ou fácil demais, ou complicada demais, ou difícil demais. Cada ideia é uma simples ideia. Se você recebeu uma ideia, um projeto, um plano na sua mente, este plano, essa ideia é algo que você tem que ter como compromisso com você mesmo em transformá-la em realidade. Por que eu estou falando disso? Olha só, uma simples caneta, um canetão, podemos dizer caneta, canetão, lápis, o que for, algum objeto que você pegue e com ele você desenha, você escreve, você faz anotações, faz o que você quiser. Há muitos anos atrás, alguns ainda gostam de curtir essa cultura, mas alguns anos atrás a caneta era uma pena com um potinho com tinta, em que mergulhava ali a ponta da pena e escrevia num papel, escrevia em alguma superfície com que aquela tinta pudesse aderir e aí então fazer desenhos, escrever uma carta, qualquer coisa do tipo. Antigamente também utilizava-se carvão para escrever, depois descobriram o grafite, tantas outras coisas. Mas em algum momento da história alguém teve uma ideia de transformar um objeto em que não precisava mais ficar mergulhando a ponta dele na tinta para que pudesse escrever e que ele pudesse durar por algum período. Poderia ser uma ideia boba, porque a pena já existia. Mas por que aquela pessoa colocou em prática? Porque aquilo era muito maior do que ela. Aquilo batia no coração dela lá dentro, fervia, e aquela ideia foi crescendo dentro da mente dela, até o ponto que ela falou, olha, ou eu me comprometo com essa ideia, eu vou precisar ignorar essa ideia.
Porque é assim que funciona dentro da gente, não é? Aquela ideia fica martelando na nossa mente noites e noites. Às vezes a gente até perde o sono tentando imaginar como poderia ser, o que poderia acontecer se aquela ideia se transformasse em realidade. Esse é o exato ponto para você ou decidir se comprometer com aquela ideia ou decidir ignorar aquela ideia. Quando a pessoa que criou a caneta, ela se comprometeu com a ideia, ela transformou a história do mundo. E talvez ela nem saiba disso. Obviamente ela não deve estar entre nós ainda, mas talvez ela não saiba disso, o quão poderoso foi a simples ideia que ela teve de transformar aquela pena numa caneta que não precisasse mais mergulhar dentro de um potinho com tinta. Você entende o alto nível que é se comprometer com uma ideia? Ou você se compromete com ela, ou você vai ignorá-la. Se você continuar ignorando, achando que você não é capaz, que você não é o suficiente, que você não tem dinheiro, que você não tem condições, que você não tem habilidades, você vai estar todas as vezes ignorando as ideias maravilhosas que você tem dentro da sua mente. E você sabe o quão você é criativo, o quão a sua cabeça gira em torno de várias ideias. Mas para que elas saiam da sua mente e cheguem a se transformar num projeto e depois se transformar em realidade, você, antes de ter dinheiro ou não dinheiro, investimento, investidor, de ter conhecimento para fazer aquilo, antes de tudo que dizem aí para você, para se transformar num empresário, você precisa se comprometer com a sua ideia. Se você não se comprometer com ela, você não vai conseguir transformá-la em realidade. É por isso que muitas pessoas começam a seguir vídeos que falam 5 passos para o sucesso, 5, 10 passos para aquilo, 12 passos para aquilo outro, e elas não conseguem cumprir. Por quê? Porque elas não se comprometem, não com os passos, mas com a ideia que está dentro dela mesma. Porque muita gente consegue concluir os passos, mas no final não vê o resultado, porque o compromisso é diferente. Você está entendendo? Não é o compromisso de cumprir passo a passo, de chegar no horário. É o seu compromisso com a sua própria ideia, com o seu próprio sonho. Eu não consigo me comprometer com a sua ideia, mas você consegue, porque a ideia é 100% sua. Ou você se compromete com ela e assuma isso para sua vida, para transformá-la em realidade como missão de vida mesmo, ou você de uma vez por todas vai começar a ignorar os seus sonhos. E aí? Qual das opções você quer? Continuar vivendo uma vida de ignorar sonhos e ter uma vida morna, uma vida acinzentada, sem sal, sem açúcar, aquela vidinha de casa, trabalho, trabalho, casa e nada acontece de diferente? Ou ter uma vida que você transforme ideias, projetos em realidades e você vê aquilo que você criou na sua própria mente diante dos seus olhos, fazendo bem para muitas outras pessoas? A opção é sua, você quem escolhe. Vai se comprometer ou vai ficar aí fugindo dos compromissos, hein? Alcalinize a sua mente, coloca o pé, porque Deus está colocando o caminho todinho para você. Se liga, hein?